A gente retorna aqui com o SP falando de dois homens que foram presos em flagrante após uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial. Esse caso foi em Jales. O Yuri está ao vivo aqui com a gente, porque está apurando, está acompanhando junto com a nossa equipe de produção também. O que aconteceu, como é que foi essa ação e de que forma que a polícia conseguiu localizar esses dois suspeitos, Yuri? Boa noite para você. Oi, Nelson, boa noite para você, para os nossos telespectadores. Essa situação foi registrada no final de semana na Avenida América do Sul, lá em Jales. Nós temos esse circuito, as imagens que mostram esses dois homens entrando numa espécie de serve-festa, uma distribuidora. E segundo o relato do boletim de ocorrência, a esposa dessa vítima, a esposa desse comerciante, estava no primeiro momento e foi ela que recebeu então esses dois assaltantes. Um deles teria falado onde está o fulano, né, que é o nome dessa vítima desse estabelecimento. Nisso, o dono sai e eles começam então a ter uma discussão que se arrasta até a calçada desse estabelecimento. Essa vítima, ela foi inclusive agredida com uma cerveja, com vidros, porque a cerveja foi inclusive quebrada na cabeça dele e ele teve diversas lesões, precisou inclusive ir para a UPA de Jales para fazer todo esse atendimento. Posteriormente, os dois procuraram então a Polícia Civil para o registro desse boletim de ocorrência. E o que chamou a atenção é que a vítima, o dono desse serve-festa, dessa distribuidora, relatou à equipe policial, aos plantonistas, que conhecia um desses homens que teria tentado então invadir ali o estabelecimento para roubá-los ou apenas para agredi-los. Eles ficaram sem entender toda essa ação ali, porque depois esses homens acabam fugindo. E relatou aos policiais que um desses homens que ele conhecia, que esse comerciante conhecia, era filho de um policial civil. A Polícia Militar então fez diligências, colaborando aí com a Polícia Civil, e eles encontraram o Gustavo e o William, que são esses dois rapazes que foram presos. O Gustavo teria relatado então toda essa ação, tudo que aconteceu, e o William, a princípio, teria dito que não teria participado e que foi apenas o Gustavo que teria feito toda essa situação, né, toda essa questão que a gente vê nesses vídeos. Mas os vídeos mostram a participação também do William. Então os dois foram presos em flagrante por essa tentativa, né, o roubo tentado, e vão responder por esses crimes. Mas certamente um grande susto para esse comerciante, para essa esposa que estavam ali trabalhando mais um dia comum, quando receberam a presença desses dois rapazes que estavam nesta moto, e toda essa cena acontece como a gente vê nesse circuito que está na tela do nosso telespectador. A gente vê que em determinado momento, quando eles brigam ali na calçada, a esposa tenta separar, claro, temendo que algo de pior pudesse acontecer, mas ele parte em direção à moto, foge com essa moto inclusive que era da esposa desse rapaz, mas agora esse inquérito policial vai tentar demonstrar qual era a motivação e por que tudo isso aconteceu lá na cidade de Jales. Mas os dois já estão presos por essa tentativa de roubo e também por essas agressões, Nelson. É bastante triste a gente relatar e ver essa violência, porque eu entendo como desnecessária, embora tenha sido uma ação criminosa, né? A gente percebe que as pessoas estão cada vez mais enfurecidas, a proporção da violência tem aumentado cada vez mais. Jales, inclusive, é uma cidade relativamente pacata, pacífica. A gente tem falado aqui esporadicamente de um caso ou de outro que chama a atenção, mas é um município, né, embora importante para a nossa região, noroeste paulista, que não tem crimes tão graves assim em relação a roubo, não é verdade? E a impressão que a gente vai tendo é que essa violência toda está tomando conta cada vez mais do interior, e quanto mais a gente fala, mais esses casos vão se repetindo. Tomara que seja somente a minha impressão, tomara que cesse e que pare, que é o que a gente quer, tranquilidade, né, Yuri? É o seguinte, boa noite para você, obrigado pelas informações.